E aí, pessoal, aqui é a Gai Gaia e vamos falar aqui do novo episódio do Dragon Ball Super, episódio 76, que basicamente é um throwback, uma relembrança, uma rememoração de momentos nostálgicos de Dragon Ball. No último episódio, no Dragon Ball 75, nós vimos como Kuririn já estava muito fraco, ele... Caramba, Kuririn ele foi atingido por uma bala, minha gente, uma bala. Eu gostaria de lembrar para os desavisados ou para os esquecidos que em Dragon Ball original, clássico, Kuririn e Goku eles já resistiam a balas. O pessoal batia, tipo, a bala machucava eles, mas eles não caíam com isso, eles não sangravam, eles eram machucados, era como um soco. Tem cenas em Dragon Ball em que Goku é metralhado. Tem cenas em que ele basicamente fala: Ai, minha cabeça! Uma das primeiras cenas de Dragon Ball é Bulma dando um tiro na cabeça de Goku e ele não mal se machucando. Então, em Dragon Ball original, esse pessoal já era resistente a balas. Pra Kuririn estar tão fraco que ele foi atingido por uma bala, eu não sei se isso aí é um buraco na trama, não sei se isso aí é mal escrita, ou então em Dragon Ball basta você ficar, tipo, alguns anos sem treinar que você vira um saco de papel. O que é assustador, vamos lembrar, Kuririn ele chegou a combater com Frieza, ele chegou a combater com os androides, ele chegou a combater com os Cell Juniores. Em Dragon Ball Z, em outras palavras, Kuririn ele resistiu ao ataque de pessoas destruidoras de montanhas, destruidoras de planetas. E mesmo assim, agora ele foi atingido por uma bala. Assustador. Mas então, isso aí foi no episódio 75. Aí, Kuririn e Goku foram procurar mais coisas com o Mestre Kami para treinamento com o Mestre Kami, porque Kuririn quer voltar a ser forte. Por uma cena muito idiota, que aparece basicamente a filha dele, acho que é Maron o nome dela, filha dele com a número 18, que ela fala: Ah, papai, eu quero um papai forte, vá se fuder. Porra, que babaquice. Mas enfim, coisa de japonês, não podemos esquecer que Dragon Ball é japonês, então pega muito da ideia de, eu tenho que ser o homem forte, eu tenho. Da ideia do samurai. Por mais que Dragon Ball ainda tá tentando superar esses problemas, vamos ver se conforme ele fica um anime mais internacional agora com Dragon Ball Super, que está cada vez mais internacional, se ele vai mudar esse aspecto. Mas enfim, Kuririn e Goku vão para com o Mestre Kami, com o Mestre Kami para treinar. E o Mestre Kami fala: Olha, vocês vão ter que procurar essa planta do paraíso que fica na casa da porra para poder assim, que eu vou ensinar uma técnica milagrosa que aumenta o poder de vocês. Ah, ok. E eles foram. E terminou o episódio 75 com eles basicamente dentro de uma floresta sombria, uma floresta das trevas, a genérica floresta das trevas do mal dos demônios, em que do meio do nada começaram a surgir todos os oponentes que eles já enfrentaram. Surgiu Frieza, surgiu Cell, surgiu Majin Buu, surgiu Raditz até, Vegeta, Nappa, as forças especiais Gnil. Enfim, aparece todo mundo. No Majin Buu que apareceu foi o Super Buu, aquele Buu mais magrinho e alto. Mas então, aí acabou assim o episódio, e no próximo episódio, que é o de agora, o 76, eles basicamente começaram a enfrentar essas cópias. Que nós vemos assim batalhas interessantes e rememorações. O episódio inteiro é basicamente Kuririn rememorando as batalhas difíceis que ele teve e quando ele morreu na mão das pessoas. Inclusive aparece Tamborim, que é o monstro de Dragon Ball original, que parece um gremlin verde gigante com asas de morcego. Ele basicamente foi ele quem primeiro matou o Kuririn, com um chute na cabeça que ele quebrou o pescoço. Então, basicamente todo esse episódio foi rememoração, foi Kuririn fugindo com medo, não conseguindo lutar, e Goku tentando protegê-lo, lutar e falando: Kuririn, vamos, lute, não sei o que. E eu devo dizer, como tem sido a tendência desses episódios, esse episódio, apesar de filler, foi muito bom. Esse foi um episódio muito bom. Eu não sei qual é o problema de Dragon Ball Super, em que muitos dos fillers são muito bons e muitos dos episódios dos arcos da história mesmo são uma droga. Eu não sei qual é o problema de Dragon Ball Super. Eles querem reinventar o anime. Eles querem fazer o contrário de Naruto, em que os fillers são uma bosta, e fazer com que o anime seja uma bosta. Eu não entendo. Mas esse episódio, ele é muito bom porque ele não tenta fazer nada além do que. É um episódio muito clássico, em que basicamente nós temos um personagem que fica com medo o episódio inteiro, e depois ele tem uma troca de coração em que ele ganha coragem para enfrentar os desafios. Simples, já apareceu até em Alice nos Países das Maravilhas. Apareceu até em
Em quase todas as histórias infantis, quase todas as histórias têm essa coisa clássica do personagem covarde que ganha coragem e vence os desafios. Então, é muito complicado, é muito interessante que eles só precisavam fazer esse básico. E eles fizeram. E foi um episódio muito bom. Por quê? Porque Dragon Ball, apesar de tudo, tem personagens muito interessantes. Só que eles são mal usados. Os personagens de Dragon Ball, eles já têm 30 anos de história. Tipo, o cara escreve essa porra há 30 anos, Akira Toriyama. Ele pode fazer coisas incrivelmente legais. Uma das melhores coisas que estão acontecendo em Dragon Ball Super é as fatias de vida, em que basicamente os pedaços de parece novelinha, em que Goku está lá cultivando o campo, apesar de ser idiota, mas Goku está lá. Nós temos Vegeta levando o Trunks pro parque de diversões, nós temos os deuses comendo comida. Essas porras assim são interessantes porque dão dimensões aos personagens. Eles não parecem só coisas feitas para bater umas das outras. Quando você dá dimensões de que o que o personagem gosta, o que o personagem se interessa, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então, nesse episódio, pra mim, uma das melhores cenas é quando Kuririn ele fala pra Goku que ele não é como Goku. Ele jamais será como Goku. E nós temos, apesar de ser uma cena muito, muito pequena, um detalhe muito particular, ele é muito importante, porque desde Dragon Ball original, Kuririn, ele meio que ele foi o primeiro rival de Goku. Eles eram pau a pau, até que Goku foi ficando mais forte, mais forte, mais forte, agora Goku é um deus e Kuririn é um bosta. E isso é muito interessante, dá pra ver, inclusive, que Goku, ele tem um leve... a cara que Goku faz quando ele ouve o Kuririn falar isso é muito interessante, porque apesar dele ser super ingênuo e tal, dá pra ver que ele entendeu que foi algo que, assim, que marcou ele. Ele percebeu naquele momento em que Kuririn, ele está acima de Kuririn. E talvez haja limites em que não podem ser superados só com treino. Isso pode ser um baque para Goku. E é muito interessante ver Kuririn falando isso, ver Kuririn finalmente verbalizando isso, porque já era óbvio. E eu acho que inclusive em Dragon Ball Z tem momentos em que ele pensa isso, mas ele não verbaliza isso. É um momento muito direto nesse episódio que ele fala: eu jamais serei como você. Você é um deus, não tem como eu enfrentar você, não tem como, eu não sou forte como você, eu não consigo enfrentar esses oponentes como você enfrenta. Enfim, para além disso, o episódio ele demonstra curiosamente Goku sendo inteligente, o que foi o que tem sido uma das grandes críticas a Dragon Ball Super é como o Goku está mais idiota do que quando ele era criança. Então, acho que o pessoal ouviu essas críticas, ouviu essas reclamações e fizeram ele ficar menos burro, menos idiota. Então, nesse episódio, inclusive, ele foi bastante inteligente. Ele percebeu que, porque ele estava enfrentando as cópias, aí ele enfrentou as cópias normal e derrotou, mas as cópias voltaram. As criaturas das trevas, basicamente as cópias dos oponentes. E aí ele virou Super Saiyajin, enfrentou, derrotou as cópias, e as cópias voltaram, ainda maiores e mais fortes. Aí ele virou Super Saiyajin 3 e as cópias ficaram ainda maiores e mais fortes. Aí ele falou: ok, essas cópias estão essencialmente copiando minha energia. Aí ele reduziu a energia, acabou com o Ki dele e as cópias desapareceram. Goku foi o primeiro a perceber isso, ele invoca inclusive a nuvem voadora para poder procurar Kuririn, porque Kuririn acabou se perdendo no meio da Floresta das Trevas. E Kuririn, no meio da batalha, ele acalma a mente e percebe também a mesma coisa como Goku. Ele domina seus medos e com isso eles acabam derrotando os oponentes, conseguem as flores do paraíso, as plantas do paraíso e levam para o Mestre Kami. Lá com o Mestre Kami ele revela que não tinha nenhuma técnica suprema, que era apenas para motivá-los a treinar, e aí o pessoal, aí o Goku fala: não, mas isso aí era apenas para que nós dominássemos nossos medos, não é? Aí o Mestre Kami: é isso mesmo. E obviamente ele não estava pensando em porra nenhuma. Mas, é isso, termina o episódio com Goku, Kuririn cortando o cabelo e voltando à sua forma de lutador. Ele resolve que ele quer treinar artes marciais para ele mesmo. Não mais é pra treinar, não mais é pra tentar superar Goku, porque isso já era. É pra ele mesmo e pra defender a filha. Ok, tudo bem, tá legalzinho. É aceitável, foi bom. Foi um bom episódio. É um episódio que, se você for analisar de uma maneira bastante fria, ele não tem nada de novo, ele não fez nenhuma história diferente. Na verdade, ele fez uma história bastante clichê, que você já deve ter visto 1000 vezes se você já viu qualquer desenho tipo He-Man, Sonic, Mario, qualquer desenho. Se você já viu qualquer desenho na sua vida, Power Rangers,
qualquer outro anime, Cavaleiros do Zodíaco, você vai ter algum episódio do personagem medroso, acovardado, coragem com covarde. Se você já viu Coragem com Covarde, você vê que você ganha, que é a clássica história do personagem com medo, que supera o medo e etc. Então, mas a grande coisa é que uma história não precisa ser original para ser boa. Ela pode ser igual a todas as outras, mas usando os elementos particulares dela, nesse caso, Dragon Ball. Os elementos particulares de Dragon Ball são Kuririn, Goku, os inimigos antigos, Mestre Kami, número 18, Maron. Então, basicamente é isso. Foi um bom episódio, novamente, mais um bom episódio. É muito interessante, muito divertido. E é interessante como termina o episódio enquanto o Kuririn está lá cortando o cabelo, vem Goku. E ele fala: Ei, Kuririn, bora treinar. Aí Kuririn fala: Ok, Goku, mas sem se transformar em Super Saiyajin. Então é interessante que Kuririn aprendeu. Ele finalmente ele está bem com os limites dele. Isso é interessante. Eu espero que mesmo assim ele fique mais forte, sinceramente. Porque eu gostaria de ver um Kuririn ativo e forte no torneio mundial, no torneio universal. Não um bostinha. Eu não quero que ele enfrente os cocôs. Eu gostaria de vê-lo pelo menos tentando enfrentar alguém decente. Mas se nós aprendemos alguma coisa com foco em anime, é que tem tipo o personagem principal que enfrenta os oponentes fortes e os secundários que enfrentam os merdinhas. Infelizmente é normalmente assim que é. Mas vamos ver como as coisas vão virar, como as coisas vão se transformar. Um bom episódio, novamente, um bom filler episódio, por incrível que pareça. E é isso, minha gente. Comentem o que vocês acharam do episódio, digam se vocês gostaram. E aqui foi Gagaia, até a próxima, falou!